Para. Mas a gente vai dando um jeito. Vamos lá, a gente vai se reinventando, né? Pessoal, olha só. Então, a nossa aula de hoje, né? Tá lá na unidade 2, seção 2, tá? E o objetivo da nossa aula vai ser estudar alguns teóricos que são muito importantes aí, que estudaram essa questão do desenvolvimento psicomotor. Então, nós temos alguns nomes aqui que são importantes, né, nessa área, assim, de desenvolvimento humano, e nós vamos dar destaque para alguns deles, tá? Nós vamos falar sobre Vallon, Henri Vallon. Na aula anterior, eu comecei a falar sobre a história de Henri Vallon com vocês. Então, hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nessa questão do desenvolvimento psicomotor a partir da teoria valoniana, tá? Vamos falar também sobre Piaget. Imagino que todos já tenham ouvido falar, seja em nome de escola, né, ou algum tipo de texto. Piaget, ele é muito citado, é uma grande referência aí quando a gente fala da parte de aprendizagem, né? Então, na educação, ele é um grande referencial. Nós vamos falar ainda, né, sobre o Lebout. Lebout era um educador físico, tá? E ele traz uma perspectiva da psicocinética. Eu vou explicar melhor para você sobre isso. Lebout, ele coloca a importância do desenvolvimento motor, dessa questão do desenvolvimento das habilidades motoras para o desenvolvimento daquele indivíduo como um todo. Aqui é o Vygotsky, que também é um grande nome aí, tratando de desenvolvimento humano, tá? Então, eu vou referenciá-lo em alguns momentos aqui na aula, mas o foco especial desse capítulo é Vallon, Piaget e Lebout, tá? Então, nós vamos trabalhar a partir destes nomes aí, destes teóricos. Deixa eu pegar aí, pega seu caderninho, anota o nome aí desses teóricos que eu vou falar um pouquinho sobre a história de cada um. Vamos lá. Então, falando um pouco aqui de Henri Vallon, tá? Henri Vallon, ele nasceu na França, lá em 1879, e viveu em Paris até sua morte, que foi em 1962. Se você ver, então, observar, o período aqui, né, de vida do Henri Vallon, ele, durante a sua atuação profissional, ele vivenciou ali as duas grandes guerras mundiais, né? Então, ele teve bastante um enfoque, né? Eu vou falar aqui a posteriori, mas essa questão do atendimento de crianças que eram vítimas, né, dessas guerras. Então, ele tem assim uma história bastante intensa ligada a isso, ao atendimento de vítimas, tá? A sua formação, ele era médico, mas naquela época, gente, nós tínhamos essas formações multidisciplinares. Então, o cara não era só médico, né? Henri Vallon, além de médico, era filósofo, psicólogo e ainda tinha formação na área de educação, que hoje seria equivalente, né, à nossa pedagogia. Então, realmente um profissional, né, um tipo assim de pessoa multidisciplinar, ele percorria ali diversas áreas. Então, tanto na área da pedagogia, a gente cita Henri Vallon, na parte médica também e na parte de psicologia, e ele aborda de forma assim muito interessante essa perspectiva motora no desenvolvimento humano, tá?
Dá uma olhada no seu caderno se você anotou alguma coisa na aula passada sobre Henri Vallon. Dá uma olhadinha aí. Agora é a hora que vocês falam para mim. O que vocês anotaram sobre Henri Vallon? Momento do paralelismo. Ótimo, né? O momento do paralelismo. Fala também sobre algumas esferas, motor afetivo cognitiva. Fala sobre a mente e sobre os exames psicomotores. Perfeito. Acho que eu anotei mais. Anotei isso aí. Isso mesmo, tá ótimo, né? Tá ótimo, é isso mesmo. Pegando essa linha, então, vamos relembrar, né? Henri Vallon, ele coloca que o indivíduo, a sua formação integral, né? Ele é formado pelas dimensões cognitiva, afetiva e motora. E que essas dimensões estão intimamente associadas. Então, para que esse indivíduo se desenvolva de forma plena, de forma sadia, né, você precisa de desenvolver aquelas habilidades motoras que irão refletir nas demais esferas, né? Além disso, a questão que eu tinha passado para vocês sobre o momento do paralelismo, então dá uma olhada, né? A gente falou sobre a questão de corpo e mente. Então, o corpo seria aquela expressão a partir do movimento e a mente ali a partir do intelecto e os aspectos emocionais, né? Então, Henri Vallon, ele é muito importante quando a gente fala sobre psicomotricidade, e ele teve essa grande contribuição dos testes motores, né? E a partir dessa sua formação multidisciplinar, que ele teve toda essa bagagem para tratar, né, sobre estes assuntos. Algumas informações a mais aqui sobre... só mais algumas informações a respeito da biografia aqui de Vallon. Nós temos aqui que ele atuou, né, contra o movimento fascista durante a Segunda Guerra. Então, ele era um militante, né, com essa visão bastante humanitária. E, por conta disso, diversas obras dele foram censuradas e ele sofreu uma forte repressão durante este período em relação à sua produção acadêmica. Lembrando que todos esses movimentos, né, com esse cunho fascista, o tipo de conhecimento, né, qualquer forma de conhecimento, qualquer forma de questionamento é vista com maus olhos. Então, eles buscavam desmoralizar, destruir a sua obra e realmente paralisar os seus estudos. Então, é notório ao longo da vida aqui de Henri Vallon que durante a Segunda Guerra, sua produção acadêmica ela sofreu ali uma forte queda, né, de produtividade, associada com essa militância dele contra o movimento fascista. Durante, né, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra, ele atendia muitas crianças, então, como ele era médico e trabalhava também na área de psiquiatria, né, e fazia esses atendimentos também para reabilitação motora, tá, de crianças que foram amputadas, enfim, que tinham sequelas, né, neurológicas associadas com esses impactos, né, com essas questões aí tão tristes da guerra. Então, ele fazia bastante esse tipo de reabilitação. E ele desenvolveu, então, a partir desse cenário, ele desenvolveu ali, com outros políticos da sua época, projetos sociais que buscavam ali realmente, que tinha como enfoque propiciar o desenvolvimento psicomotor dessas crianças. Então, era o tipo de contribuição que Henri Vallon teve
não só na parte científica, na literatura, nas obras, mas esse impacto, né, social dele é muito grande. Então, é algo assim realmente que é importante a gente levar em consideração. Em relação à teoria valoniana, nós temos o seguinte, tá? Quando ele pensa em relação à parte motora, que é o nosso enfoque aqui, ele compreende que o esquema corporal, ele está em constante evolução, certo? Então, esse esquema corporal, essa forma como o indivíduo reconhece o seu corpo, essa questão mais intuitiva do conhecimento, da consciência corporal, né? Então, o esquema corporal está muito associado com isso, com a nossa noção, a noção do indivíduo em relação ao mapeamento corpóreo, tá? Então, envolvendo a percepção, essa questão de consciência corporal, etc. Então, Vallon, ele compreende o seguinte, que esse esquema corporal, ou seja, essa percepção nossa em relação ao nosso corpo, está em constante evolução. Nós estamos evoluindo, progredindo de forma contínua esse esquema corporal. E no caso das crianças, isso serve ali, né, como uma base para a personalidade da criança. Então, pega lá, olha que interessante, é justamente aí que está a ligação entre aquelas dimensões que eu falei para vocês. Nós temos a dimensão aqui afetiva, a dimensão cognitiva, e temos também a motora. Ele coloca o seguinte, que a porção motora é como se fosse a base para a construção das demais, né? Tanto aqui da afetiva como cognitiva, seria a base para o desenvolvimento das demais dimensões. Então, veja bem, vocês estão acompanhando, gente? Ou está muito... Quer que eu explique de outra forma? Tá dando para acompanhar? Imagino que sim. Qualquer coisa vocês falam, tá? Então, lembra o seguinte, quando eu tenho aqui, quando eu falo sobre esquema corporal, tá? Esquema corporal, eu vou dar um exemplo aqui, bem assim, bem prático para vocês, né? Como que a gente pode trabalhar questão de esquema corporal com crianças, né? Não tem aquela musiquinha na educação infantil? Cabeça, como é que é? Cabeça, pé, né? Braço, cabeça, pé, tronco. Então, assim, quando você vai trabalhando essas atividades, essa criança vai criando, então o esquema corporal está associado com essa questão da percepção, da consciência em relação ao próprio corpo. Então, vai se reconhecendo, vai reconhecendo o seu corpo, até de forma mais intuitiva, tá? Esse esquema corporal, então, vai preceder a personalidade. Por que esse esquema corporal precede... Nossa, ficou ruim aqui. Por que esse esquema corporal vai preceder a personalidade? Porque, olha só, a primeira forma de comunicação, né? A primeira forma de comunicação, de se expressar de toda criança é a partir das suas ações motoras. Então, quando você considera, olha só, a primeira infância, que seria ali de 0 a 3 anos, tá? Você tem um grande desenvolvimento motor, certo? Isso daí a gente vai ver na próxima aula. Então, eu não sei aqui se vocês, né, têm filhos, sobrinhos, mas enfim, é muito notório esse desenvolvimento motor nos anos iniciais, né? Nessa primeira infância. Então, nasce ali o bebezinho, né? O recém-nascido,
ele é todo molinho, não consegue mal virar a cabeça. Começa a sustentar aqui, né, ter aquele tônus em relação à questão do pescoço, dos membros. Aí daqui a pouco, vamos colocar assim, com 6 meses já está sentando, com 9 meses engatinhando, com 1 ano já começa a andar. Então, o desenvolvimento motor é muito acelerado durante essa primeira infância. Então, Vallon coloca justamente isso, que é essa parte motora que é tão proeminente durante aquele período inicial do nosso desenvolvimento, que vai preceder e vai dar base para as demais esferas, tá? Que seria aqui, por exemplo, a questão da personalidade associada com a questão afetiva social, tá? Lembrem o seguinte, a principal forma de expressão de uma criança que ainda não consegue falar é a partir das suas ações motoras, né? É a partir aí desses gestos, dos seus movimentos. Então, muitas das vezes, e Vallon destaca bastante isso, pelo indivíduo ser incapaz, pelo fato dele ser incapaz de exteriorizar as suas necessidades a partir da fala, a nossa primeira forma de comunicação com o meio é a partir aqui das ações motoras, né? E por isso que você tem aqui esse esquema corporal como algo fundamental no desenvolvimento humano. A gente se expressa a partir do nosso corpo, né? Isso desde a primeira infância. Pensa bem, né? Quando você pega aqui um neonato, um recém-nascido, né? A sua primeira ligação ali com o contexto social, né? Vai ser o quê? Vai ser a expressão, essa emoção, as suas necessidades, as suas vontades serão expressas a partir do movimento. Então, a questão do Vallon coloca isso como algo muito forte, o choro, o movimento, né, com as perninhas agitadas, é algo que é instintivo, algo impulsivo. E isso está associado, né, para expressar essa nossa necessidade de cuidado, né, essa primeira ligação com o cuidador, com o ambiente, ela se dá a partir aí do movimento. E é justamente a essa teoria que ele nomeou aqui, ó, de psicogênese da pessoa completa, tá? O que seria isso? A formação da pessoa completa. Uma pessoa, né, ela pode ser considerada como completa a partir da ligação entre aquelas 3 esferas, motora, né, afetiva e cognitiva. Antes de Vallon, nós vamos falar, por exemplo, de Piaget, mas muitos teóricos focavam apenas em uma dessas esferas, ou na parte só emocional, ou só na parte cognitiva, né? Então, Vallon que trouxe essa perspectiva de integração entre movimento, né, a parte motora, a afetividade associada com emoção e a aprendizagem, que seria nosso aspecto aí cognitivo, tá bom? O que foi possível, então, de ser colocado a partir dessa teoria valloniana? Olha só, Vallon coloca que ao longo do desenvolvimento do indivíduo, nós podemos observar diferentes fases, aonde aqueles aspectos que nós já citamos anteriormente, né? Esses 3 aspectos aqui que formam o indivíduo, eles têm características ali bem distintas, né, em cada fase do desenvolvimento, tá? Uma coisa importante é o seguinte, quando a gente fala de desenvolvimento humano, né, seja o desenvolvimento motor, o desenvolvimento afetivo, enfim, você não tem de forma muito definida esses limites de cada fase, né?
Ah, e você está na primeira fase, que é impulsiva, né? E aí termina quando você completar 2 anos. Não, não tem isso, né? A gente tem, assim, uma média. Então, por que isso é importante? Para cada fase, a gente já tem ali mais ou menos um padrão que é esperado. É claro que tem variações, né? Mas a partir disso você consegue, inclusive, trabalhar, desenvolver e perceber se tem algum tipo de transtorno, algum tipo de déficit, né, no desenvolvimento daquela criança. Então, um exemplo, a gente coloca que a questão da marcha, né, ela se desenvolve ali a partir, geralmente, de 1 ano. Então, 12 meses. Tem criança que começa antes, né, a andar antes, então desenvolve a marcha ali com 10 meses. Tem aquelas que depois, com 18 meses. Agora, o que não é esperado é uma criança aos 3 anos de idade que ainda não tenha desenvolvido a marcha, que ainda não ande, certo? Então, a partir desses padrões, nós temos variações, não tem os limites muito bem estabelecidos, mas a gente consegue verificar, por exemplo, quais são as situações onde tem algum tipo de déficit, né? Algum tipo de déficit motor. Espera lá, né? Se nessa faixa etária ainda não desenvolveu, não está compatível, né, com o seu desenvolvimento motor, quais são as possíveis causas? Quais as interferências? Será que a pessoa não tem, aquele indivíduo, aquela criança, às vezes não tem nenhum problema neurológico, não tem nenhum problema, né, no sistema nervoso, mas tem outros aspectos que estão levando a esse atraso no desenvolvimento motor? Então, aí que o educador físico entra com essa nova perspectiva, né? Com essa perspectiva realmente, que a gente fala holística, né? Multidimensional. Você tentar avaliar aquele cenário a partir de algo mais abrangente. Então, vamos lá. Como eu falei, então, eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho sobre cada fase do desenvolvimento, tá? Segundo o Vallon. Mas o limite entre as fases não é bem claro. Eles acabam ali se entrepondo. Então, esse desenvolvimento, ele se dá de forma contínua, né? Ou seja, antes do término de uma fase, a seguinte ali já iniciou. Então, você não tem aquelas barreiras muito bem definidas, né, para cada etapa. É todo um contínuo do desenvolvimento, certo? Acompanharam, pessoal? Acompanharam até o momento? Sim! Então tá bom. Olha só, eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade aqui para mim. Como que vai ser feito, então? Oi, professora. Diga. Eu cheguei atrasado, é o Antônio, tudo bem? Oi, Antônio, deixa eu esclarecer tudo ótimo. você. Semana passada eu não consegui acompanhar a aula, eu queria saber sobre qual capítulo que você está falando agora, só para eu conseguir acompanhar. Isso, unidade 2, seção 2. Unidade 2, seção 2. Isso, exatamente. Beleza, então, só isso mesmo. Obrigado, estou acompanhando. Beleza, tá bom. Pessoal, olha só, como que a gente vai fazer então? Eu tenho aqui esse link aqui no YouTube, mas eu vou passar um vídeo para vocês, tá? Se você não conseguir acessar esse vídeo, se ficar travando aí no seu computador por causa da internet, é só você entrar lá no meu canal do YouTube que tá lá, tá? Eu coloquei na playlist da disciplina de vocês. Então, deixa eu só mostrar para vocês aonde que vocês irão localizar esse vídeo. Chama Desenvolvimento segundo Henri Vallon. Você vai entrar lá no meu canal no YouTube.
Deixa eu colocar aqui para vocês, compartilhar. Entra no canal da professora. Peraí. Deixa eu projetar aqui para vocês. Aí. Olha só. Vamos lá. Então, aqui dentro do meu canal, né, você vem aqui na playlist. Vamos vir aqui em aprendizagem motora. Opa. E aí, o vídeo que eu quero que vocês assistam é esse daqui, ó. Desenvolvimento segundo Henri Vallon. Conseguiram localizar? Da Andy Wonka. Opa, dei um pauzinho aqui, mas é só por causa da minha internet que tá um pouco. Localizaram o vídeo aí no computador de vocês? Sim? Sim. Sim? Ótimo. Então, deixa eu voltar aqui para as instruções da atividade. Olha só. O que vocês irão fazer? Cada aluno vai assistir esse vídeo, então, Desenvolvimento segundo Henri Vallon, tá? E aí, vocês devem anotar no caderno de vocês, certo? Ele vai passar uma série de imagens para cada fase do desenvolvimento, tá? Aí vocês devem anotar ali os nomes de cada estágio, os nomes, então, de cada fase, segundo a teoria valoniana, e anota algumas palavras-chave que você reparou ali, tá? Então, vai mostrar uma série de cenas de crianças, certo? Associando com cada estágio do desenvolvimento segundo Henri Vallon. Então, o que você vai fazer? Anotar no seu caderno o nome do estágio e colocar algumas palavras-chave, o que te chama a atenção em relação àquelas cenas que estão sendo apresentadas. Deu para entender? Pessoal? Deu para entender? Sim. Deu. Deu? Ótimo. Eu vou tentar aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Às vezes até dá certo da gente assistir aqui todo mundo junto. Vamos testar? Que aí, se der ter todo mundo aqui junto, você não precisa nem de ficar separando aí no seu... Vamos ver. Tá com áudio? Tá dando para escutar, gente, o áudio do vídeo? Sim. Ah, beleza. Então tá. Então vamos ver junto aqui, minha gente, que esse vídeo é legal. Desliga aí seu microfone. Vamos ver aqui. Ó, primeiro estágio, então, impulsivo emocional. Anota aí no caderno. Impulsivo emocional. Primeiro estágio. Funny girl. Can you laugh? Can you laugh? Can you go ha ha ha? Can you go?
Pega, filho. Pega. Não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, Lourenço. Ah. Não, eu não quero saber da mamãe tirar foto. Vai dormir. Você tá usando fralda? Não quer mandar? Não quero saber, você não... Ó, bundão. Você não tem que mandar em ninguém. Você tem que vai dormir. Vai dormir. Não adianta descer pra vir querer enfrentar, não, senhora. Não adianta, vai dormir. Sai daqui, vai dormir, bundão. Vai dormir. As amiguinhas que me chamam para verdade. Mas a porta. As meninas são porta. Pra quê? Da porta. O que tu quer fazer lá fora? A menina lá. A menina no chão. Fechou a porta. O papai fechou a porta pra tu não ir lá brincar lá fora. As meninas cadê? Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky.
Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you like to sing Sonic 5 and Slide Daddy? I don't think so. Did you say it's back there, George? Vamos. Não. Vamos caminando. Aqui. No, caminando. Aqui. Caminando. Aqui. No. Aqui. No. Sí. No. Sí. Sí. No. Bueno, no, vamos. Come? Vamos! A pobre galinha não sabe voar, enquanto um avião vive pelo ar. Se ele é tão pesado e a galinha não, então por que que voa e a galinha não? A pobre galinha não sabe voar, enquanto um avião vive pelo ar. Se ele é tão pesado e a galinha não, então por que que voa e a galinha não? A pobre galinha não sabe voar, enquanto um avião vive pelo ar. Se ele é tão pesado. Gente, eu tô ficando impaciente, a minha fome é persistente. Come frio, come quente, come o que vê pela frente. Come a língua, come o dente, qualquer coisa que alimente. Fome, come simplesmente, come tudo no ambiente. Tudo que seja atraente é uma fome absorvente. Come nunca é suficiente, toda fome é tão carente. Come o amor que a gente sente, a fome come eternamente. No passado, no presente, fome sempre é descontente. Fome come, fome come. Se vem de fora, Ela devora Qualquer coisa que alimente.
pessoal. Todo mundo aí conseguiram acompanhar? Só passou muito rápido os negócios, não deu para adotar muito. Passou não. muito rápido, né? Imaginei. Vocês querem ver de novo? E aí dá um tempinho pra gente discutir? Aí vocês assistem aí na casa de vocês? Pelo menos pegando os pontos principais? Pode ser. Pode ser? Você acha melhor? Vamos fazer assim, então. Aí vou dar mais um tempinho aí para vocês, aí só para vocês passarem, todo mundo já localizou lá no canal no YouTube, né? Tenta pegar o nome das fases e o próprio texto vai mostrando, né? O próprio vídeo vai colocando algumas palavras referências ali para cada fase, né? E aí a gente discute daqui a pouquinho, tá bom? Deixa eu fechar. Vai enviar alguma coisa para você? Não, é para você fazer no caderno. Então tudo bem. Anota aí no caderno. Mas aí uns 5 minutinhos para vocês organizarem. Rapidinho. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a pergunta. O que é que eu quero? Pam, pam, pam. Aí, ó. Quais as características apresentadas pelas crianças em cada estágio? Então, colocar o nome da fase e algumas palavras associadas para a gente poder discutir, tá bom? Vai aí rapidinho só para fechar. Temos o tempo do vídeo, né? E aí, gente? Vambora? Sim! Quem pode falar aí? Qual que é o primeiro estágio? Não? Não. Vamos fazendo junto aqui, então. Qual que é o primeiro estágio? Qual que é o nome dele? Impulsivo emocional. Impulsivo emocional. Então, vamos pensar aí no termo, né? Impulsivo emocional. Seria aquela fase ali de 0 a 1 ano. Quais são as características, né? Todos os seus sentimentos, todas as suas
ações, né, envolvem essa questão de espasmo, movimentos agitados. Então, por exemplo, tinha lá um bebezinho, o pai roncando, e aí ele acordava assustado, né? Acordava assustado, assim, tremendo, todo bonitinho, né? Então, esses movimentos, assim, que reage a qualquer estímulo ambiental, leva a essa questão impulsiva emocional estaria associado com isso, com esses espasmos, como uma forma, assim, de reagir a qualquer alteração no ambiente. E o choro, algo também que é muito característico, né, nessa fase, é o quê? Que o choro, ele predomina ali como uma forma de comunicação. O que mais que vocês colocaram aí? Do impulsivo emocional. Expressões emocionais. Sistematização. Sistematização, ótimo. Foi a Ana que falou? Muito bom. Foi. Sistematização sensório-motora, né? Eu coloquei aqui uma tabelinha. Oi. Tá escutando? Oh. Vamos lá. Eu coloquei aqui uma tabelinha que mostra um pouco aqui dessas características, tá? Vocês estão vendo aí direitinho a tabela? Tá embaçada. Sim. Tá dando para ver? Olha só. Não tá, não. Acho que às vezes é a internet que tá um pouco... Mas, enfim, o que acontece? Esse primeiro estágio, então, impulsivo emocional, né, que vem aqui de 0 a 1 ano, seria aquela parte de predomínio de reações puramente fisiológicas. Então, gritos, espasmos, contrações, como uma forma de reação daquele bebê a qualquer tipo de desconforto. Então, olha só, de 0 até os 3 meses, esse primeiro trimestre, se sente fome, chora, grita. Se sente frio, chora. Se tá molhado, chora. Se sente falta da mãe, chora. É a forma de expressar, né? Então, você tem esse tipo de reação ali puramente fisiológica. Então, eu não sei se vocês já repararam, mas tem um estímulo, né? Um tipo de questão, que é aquela associada a movimento, que é a questão de sucção. Então, qualquer coisa que se você encosta o seu dedo, assim, na boquinha de um bebezinho de 0 a 3 meses, ele vai ter a tendência de quê? De chupar, essa sucção, né? Então, faz isso com a chupeta, faz isso com o peito da mãe, faz isso com a própria mão, né? Então, seria esse estímulo associado aí, algo assim inato, né? Puramente fisiológico, instintivo, que Freud, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre Freud no capítulo que vem, mas na próxima sessão. Mas Freud caracteriza como sendo a fase oral, aonde a necessidade do indivíduo ali, daquele bebezinho, está associada com a região oral, né? Com essa questão de alimentação, amamentação. Então, tudo seria a forma ali dele se comunicar com o mundo. De 3 a 9 meses, temos o estágio emocional, aí vem a questão da mímica, e olha que interessante, quando eu falo essa questão da mímica, pensando nessa questão do desenvolvimento motor, né, é fundamental a presença do outro. Então, o indivíduo ali, a criança, né, humano, ele se desenvolve a partir do contato com o outro. Então, a questão da mímica é fundamental, esse processo de imitação, né? É fundamental esse contato com aquela figura ali de referência, né? Que ele vai adotar como modelo. Inclusive, nós temos os estímulos ali para desenvolvimento, né? Também nessa fase. De 9 a 12 meses,
como aqui a Ana tinha apontado, você tem o quê? A sistematização dos exercícios motores, né? Sensório-motor. Então, o que seria essa sistematização? É realmente... Nossa, o cachorro tá... É realmente essa organização, né? Quando eu falo sistematização, está associado com essa organização dos esquemas motores, né? Uma organização desse processo de aprendizagem, tá? Alguma dúvida em relação a esse primeiro estágio, que é colocado aqui na teoria de Vallon? Não? Vamos lá. O segundo estágio, então, seria aqui sensório motor e projetivo. Então, geralmente pega aqui a fase de 1 a 3 anos, né? Esse primeiro aqui, que seria o sensório motor, esse primeiro período, de 1 ano até 1 ano e meio, né? Seria esses 6 meses aqui, ó, 1 ano a 1 ano e meio. Tem a questão da exploração do espaço circundante, devido à questão da ampliação. Então, olha só, a partir aqui de 12 anos, você tem o desenvolvimento da marcha. Isso daí muda quando aquela criança tem a capacidade de se locomover para explorar o mundo. Isso muda totalmente a sua perspectiva, o seu instinto em relação à investigação, tá? Essa exploração do espaço, ela se dá de forma muito mais proeminente. Então, nesse período aqui, ó, tá associado com essa questão do desenvolvimento da marcha, né? E essa ampliação aí do processo de locomoção. Além disso, já tem ali uma inteligência das situações, então já consegue começar a argumentar, né? Tem essas questões. A partir aqui dos 18 meses, a questão da inteligência aqui discursiva, então aparece, né, lá no vídeo, a bebezinha lá, a menininha, não fecha a porta, né? Não fecha a porta. Ou a outra, não vai dormir. Não. Então, essa questão da argumentação, esse tipo de inteligência. E o que eu gostaria que vocês tivessem em mente, então? Nessas fases iniciais, dessas esferas que a gente falou, cognitivo, afetivo e motor, perdão. Então, cognitivo, afetivo e motor, dessas esferas, o que está mais proeminente, o que está sendo desenvolvido de forma mais intensa, mais acelerada, é o aspecto motor. Então, isso vai influenciar fortemente se a criança ela tiver alguns problemas em relação a essa parte motora, seja por falta de estímulo, seja por uma questão de retração dos pais, aquela tal da superproteção, que evita a exploração do ambiente, isso pode levar a prejuízos nas demais dimensões. Certo? Que é isso que Vallon coloca, como a parte motora sendo fundamental para a consolidação daquele indivíduo. Então, se tem um problema nessas fases iniciais de desenvolvimento motor, isso vai afetar a cognição, ou seja, o processo de aprendizagem. Então, se ele não explora o mundo, não tem a inteligência da situação, né? Quando eu falo aqui cognitivo, não tem essa mesma percepção, né? Pode afetar aqui a questão da sua inteligência, né? Esse aspecto cognitivo e afetivo, como que ele vai lidar com as diferentes situações, né, de socialização. Estão acompanhando, gente? Estão acompanhando? Sim? Sim, não, Sim. talvez? Sim. Sim. Beleza.
Vamos lá. O terceiro estágio do personalismo. Ah, essa fase personaliza bonitinho, né? Eu adoro aquele vídeo, gente. Você tem aqui a questão da crise da oposição, então o egocentrismo, né? O emprego do eu. A idade da graça, a sedução do outro. Então, quando acha que aquela criança acredita que ela é o centro do mundo. E a representação de papéis. Então, essa parte, né, de imitação dos personagens, isso daí é bem forte também, porque aqui você já tem a formação do caráter. Então, vamos voltar aqui um pouquinho para vocês acompanharem. No estágio impulsivo emocional, qual esfera que está sendo preponderante? Motora. No segundo estágio, parte motora. A partir desse desenvolvimento motor, você ter a formação do caráter. Então, é isso que eu falei para vocês na aula passada, que Vallon coloca como o desenvolvimento motor como a base para a formação do caráter. O indivíduo só vai conseguir progredir de forma saudável, vai desenvolver esse caráter, né? Passando para as próximas fases de uma forma assim sadia, se tiver um bom desenvolvimento motor durante a primeira infância. É isso que é postulado, né? Então, é uma das bases da psicomotricidade. Lembra, né? O que nós estamos estudando? Psicomotricidade, como que os aspectos emocionais, cognitivos e motores se desenvolvem ao longo da vida, né? Aprendizagem motora. Então, a aprendizagem motora, quando a gente pensa no desenvolvimento humano, ela se dá especialmente no estágio 1 e estágio 2, certo? É quando você tem esse boom no desenvolvimento motor. E se tiver algum dano durante esses estágios, tiver alguma falha, algum tipo de trauma, algum tipo de ambiente inadequado, isso pode levar a falhas, né? A problemas na formação aqui do caráter daquele indivíduo, que ele pode levar aquilo para o resto da vida, tá? Então, personalismo, depois de pensamento categorial, então, olha só, a questão da própria parte cognitiva, tá vendo? Né? A parte afetiva, pensando naquelas 3 esferas. Aqui no estágio do personalismo, nós temos a questão afetiva sendo proeminente. Nesse próximo, de 6 a 11 anos, que seria o estágio aqui da vida escolar, aí já tem o processo de aprendizagem em si. Então, que Piaget coloca como operatório concreto. Eu vou falar com vocês melhor sobre isso. Mas seria aquele estágio onde o processo de construção do conhecimento, a aprendizagem, né, de 6 a 11 anos, ela se dá aqui de forma bem intensa. A partir da categorização, né, conteúdos ali mais racionais, consegue ter uma maior autodisciplina, então uma maior atenção, né, o que não tinha nas fases anteriores. E por fim aqui, a questão, o último estágio, que é considerado na teoria valoniana, que seria a adolescência, né? Onde você tem aqui a consciência, aquele poder ali aquele pensamento, né, sobre si, aquelas questões metafísicas sobre quem eu sou, para onde eu vou, qual o meu lugar no mundo. Então, é quando aquele indivíduo consegue tomar, né, a consciência ali sobre o seu lugar no mundo. Nesse sentido, pessoal, o que eu queria pontuar, então, em relação a essa questão da teoria valoniana? Deixa eu pegar aqui para tentar escrever melhor. Peraí. Olha só. Nas fases iniciais, né, quando você tem aqui as fases iniciais do desenvolvimento,
né? Vamos supor que, ó, você tem o desenvolvimento ao longo do tempo. Nessas fases iniciais, o principal aspecto que é desenvolvido é justamente esse aspecto aqui, ó, motor. Deixa eu tentar escrever com o mouse. Motor, tá? Seria a dimensão motora, que é desenvolvida aqui nesses anos iniciais, nessa primeira fase do desenvolvimento. Depois, aí, a partir do momento que você tem aqui a fase de personalismo, aí você tem a proeminência da parte afetiva, tá? Da afetividade, as suas relações sociais aqui, afetiva e cognitiva, tá? Cognitiva. Então, se a gente parar para pensar, cognitiva, se a gente parar para pensar como se fosse aqui um contínuo, né? A base de tudo aqui, o começo, o primórdio, seria o quê? O desenvolvimento motor, né? Lembrando que se você tiver qualquer tipo, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dano em qualquer uma das esferas, isso vai atingir o indivíduo como um todo. Então, vai afetar a sua parte social e vai afetar a sua capacidade de aprendizagem, sua capacidade cognitiva. Por isso que esses teóricos, eles colocam aqui de forma muito clara a importância da aprendizagem motora para a formação integral do indivíduo, para você conseguir desenvolver afetivamente e cognitivamente, certo? Então, seria aqui essa junção entre eles. Mas na primeira infância, que seria aqui, ó, de 0 a 3 anos, na primeira infância, esse que é o enfoque da nossa disciplina, aprendizagem motora, na primeira infância, você tem aqui, ó, especialmente, né, a questão desse aspecto, a importância do aspecto motor. Foi claro, pessoal? Sim? Beleza. Olha só, Henri Wallon coloca o seguinte: o ambiente social da criança codetermina a sua existência e fornece o primeiro meio da satisfação das suas necessidades. Então, lembrem, né? As crianças, elas têm aí uma série de necessidades. Essas necessidades, elas serão supridas aí pelo próprio meio, certo? Então, quando eu falo meio, especialmente o ambiente familiar, né? O ambiente ali doméstico, onde ele está inserida naquela primeira infância. E então nós temos que ter, ao falar sobre aprendizagem motora, pensar nesse contexto, né, que a criança está inserida. Qual que é esse contexto sociocultural? E como que este ambiente pode afetar o seu desenvolvimento motor? Aqui eu coloquei... Nós temos um cartaz aqui que mostra, lá do Hospital das Clínicas da UFMG, mas mostra alguns tipos de estímulos que podem ser realizados, né? Alguns estímulos que podem ser aplicados aqui de forma bem simples, né? O pai mesmo, ou o responsável, ou o educador que estiver em contato com essa criança, pode aí estimular esse desenvolvimento infantil, levando em consideração que o meio que vai fornecer, né, esses mecanismos para suprir as necessidades daquele indivíduo. Então, vamos lá. Aqui, as dicas, né? O ambiente deve ser estimulante. Então, isso é importante, a gente parar e pensar em estímulo, né? E seguro. Incentivar brincadeiras ao ar livre e fornecer sempre atenção.
Então, de 0 a 3 meses, coloque o bebê para dormir de barriga para cima ou de lado, para trabalhar essa questão, né, do desenvolvimento motor associado aqui com a questão céfalo-distal, que nós vamos falar na aula que vem, tá? Então, seria aí essa questão da própria sustentação do pescoço, né? E esse maior desenvolvimento aí céfalo-distal. No banho, massageie suavemente o corpo do bebê. Por quê? Com contato, né? Essa questão do contato com o bebê é uma forma de estímulo, inclusive para acalmá-lo, né? Em relação àquelas inquietudes que nós estávamos citando. É um ambiente totalmente diferente, todo o estímulo externo ele chora, certo? Então, para tentar até acalmar, é fundamental essa questão do contato. 4 a 6 meses, outra forma de estímulo aqui, colocar para sentar, né? Coloque-o sentado com as costas apoiadas e converse com ele. Brinque com o bebê apoiado de barriga para baixo. Então, para trabalhar aquela questão do reconhecimento corporal, né? O esquema corporal está sendo formado aqui na cabecinha desse bebê, né? E aí você vai estimulando também o fortalecimento do músculo. Para a questão, quando vai engatinhar de 7 a 9 meses, tem a questão aqui, um exemplo com paninho, né? Para poder estimular, engatinhar. Peças grandes com brinquedos para ele poder explorar esse ambiente e trabalhar não só a questão da motricidade ampla, mas a motricidade fina também, associada com essa movimentação das mãos, dos dedos, né, da face. De 10 a 12 meses, estimular a criança a levantar dos móveis e a iniciar aí a andar com apoio. De 1 a 2 anos, então, andar em diferentes ambientes, certo? Essa questão de ao ar livre, em parques, obstáculos, locais, né, que tenham ali terrenos irregulares. Então, é importante para trabalhar a questão de equilíbrio, né? Então, equilíbrio corporal. 2 a 5 anos, qualquer atividade que estimule a correr, andar, pular, né, associado também com essa motricidade ampla e ao fortalecimento aqui muscular. E de 6 a 10, aí vem a questão mais cognitiva, né, que estaria associada aí com o estímulo da leitura, atividades também de equilíbrio, de coordenação motora, e favorecer a independência no autocuidado. Então, são algumas coisas que podem parecer simples, mas que fazem total diferença. E nesse caso, o que está sendo modificado, né, para propiciar esse desenvolvimento não só motor, né, mas esse desenvolvimento infantil. O que está sendo alterado aqui? O meio, né? Então, formas de modificar o meio, de modificar o ambiente para propiciar esse desenvolvimento infantil. Então, a partir desse conhecimento, o educador físico, ele consegue, né, trabalhar nessa questão da aprendizagem motora, tá? Pessoal, em relação a Henri Vallon, tudo certo? Boa. Tudo certo? Alguma dúvida? Não? Tranquilo. Tranquilo? Perfeito, então. Vamos lá, então, gente. Vamos falar aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. 8h30. Vocês querem fazer uma pausa? Ou a gente... Já são 8h30. Já vocês querem dar uma pausa de intervalo?
E a gente volta 10 para as 9? Como é que tá aí o cansaço de vocês? Deixa eu ver quantas você tá de boa. Por mim pode ir direto. Então vamos indo. Então vamos indo, então. Então vamos indo. Pessoal, olha só. Piaget, o próximo teórico aí. O Jean Piaget, ele era também com uma formação multidisciplinar, tá? Ele era biólogo, trabalhou também na parte de pedagogia e fez alguns estudos na área de psicologia e filosofia. O Piaget, ele tinha como enfoque ali, o seu estudo, ele tinha como interesse conhecer a natureza do desenvolvimento de todo conhecimento. É o que nós falamos de teoria cognitivista, tá? Teoria cognitivista, focada no processo de aprendizagem. Então, o grande questionamento de Piaget viveu aqui, ó, de 1896 a 1980. Ele é contemporâneo aí de Vallon, de Freud e outros grandes nomes aí na área da psicologia. Piaget, ele tinha como enfoque o seguinte, a pergunta central: como que as pessoas aprendem? Essa que era a pergunta dele. Como que ocorre o processo de aquisição de conhecimento ao longo da nossa vida? A isso nós damos o nome de epistemologia genética. Esse nome aqui complicado nada mais é do que estudar a origem do conhecimento com bases genéticas, tá? Então, lembra aí, anota aí. Piaget focava os seus estudos em aspectos cognitivos, ou seja, buscava compreender. Vocês estão copiando? Buscava compreender como ocorre o desenvolvimento do conhecimento, tá? Como as pessoas aprendem. E para isso, ele utilizou o seguinte: ele pegou os seus conhecimentos que ele tinha aqui na área da biologia, junto com conhecimentos na área de filosofia, e trabalhou nessa interseção aqui. Justamente, trabalhou aqui nessas questões, né, conciliando a biologia com a filosofia, tá? Para compreender como se dá a construção do conhecimento. Oi. Tem como você repetir, por favor, que eu parei e buscava compreender? Buscava compreender. Repete aí a frase para mim, por favor. O que você anotou? Piaget focava seus estudos em aspectos cognitivos, ou seja, buscava compreender como ocorre a aquisição de conhecimento. Como ocorre a aquisição de conhecimento. Obrigado. Nada, imagina. Então, olha só. Para estudar aí como que as pessoas aprendem, como se dá essa construção do conhecimento, ele utilizou aqui, conciliou os seus conhecimentos na área da biologia com conhecimentos de filosofia, tá? Ele tinha uma visão totalmente interacionista, ou seja, o ser humano, ele aprende a partir da interação com o meio, tá? O meio. E quando eu falo esse meio, eu englobo tanto o ambiente quanto as pessoas que estão à sua volta, o seu meio social, certo? Então, para que nós consigamos aí aprender,
para que seja possível o processo de aprendizagem, de construção do conhecimento, é importante essa interação com o outro. Vygotsky também colocava muito isso, a importância do outro para o desenvolvimento humano, tá? Segundo Piaget, olha que bacana, segundo Piaget, o desenvolvimento, ele produz estruturas lógicas que permitam ao indivíduo atuar sobre o mundo de formas cada vez mais flexíveis e complexas. Então, nós partimos sempre do simples para o complexo. Nós temos estruturas mais lógicas, mais simples, mais concretas, e cada vez que nós vamos adquirindo conhecimento de acordo com a maturação daquele indivíduo, né? Porque aí você tem também um grau de maturação do seu sistema nervoso, né? Aí você vai tendo uma capacidade de abstração e de pensamento mais complexo. Isso tanto para a parte motora quanto a parte cognitiva. Em cada fase do desenvolvimento, deixa eu desligar aqui. Em cada fase do desenvolvimento, pronto, você tem, ele trabalhou, assim como Henri Vallon, ele trabalhou com o desenvolvimento humano sendo dividido em diferentes etapas, tá? Só um minutinho aqui, só um minutinho. Filho, tá atrapalhando. Vai lá pra dentro, vai. Baixinho. Oi. Não desliguei o microfone. Olha só, gente. Então, Piaget, né? Você tem aqui essa questão de estruturas mais simples, que formam estruturas mentais cada vez mais complexas. Isso tanto na parte cognitiva, na parte afetiva, quanto também na parte motora. E em cada fase do desenvolvimento, ele coloca que a criança tem uma determinada organização mental, que lhe permite lidar com o ambiente. Então, um exemplo, né? Você tem determinadas características ali, né, determinadas situações que pela organização mental daquela idade é compreendida de uma forma. Eu vou dar um exemplo para vocês, deixa eu ver, depois eu vou passar o vídeo, mas um experimento que o Piaget fez foi o seguinte, ele pegava 2 copos com diferentes formatos, certo? Um copo, então imagina aí, você tinha aqui um copo que era menorzinho, tá? E um outro copo mais fino aqui e mais alto, tá? Então, copos, deixa eu tentar fazer esse outro aqui mais gordinho. Copos com diferentes formatos, certo? E aí, ele perguntava aqui para as crianças, fazia o seguinte, um copo mais gordinho aqui, mais larguinho e mais baixotinho. Aí ele pegava aqui inicialmente, né? Então pegava aqui, ó, 2 copos com diferentes formatos. Aí ele pegava primeiro 2 copos assim iguais, certo? E colocava aqui o mesmo volume de água, tá bom? E colocava aqui a mesma quantidade de água. Aí perguntava para a criança qual copo tinha mais água. Eles falavam, não, tem a mesma coisa. Aí ele pegava essa mesma quantidade de água, certo? Que era igual nesses 2 copos e distribuía em copos com formatos diferentes. Ou seja, o volume de água manteve o mesmo,
certo? O volume de água manteve o mesmo. O que estava diferenciando aqui era o quê? O formato do copo. E aí ele fazia a mesma pergunta. Qual copo que tem mais água? E aí as crianças, naquela faixa etária, que trabalhavam ali com essa questão mais concreta, né? De acordo com a sua organização mental, elas sempre sinalizavam o copo maior como aquele que tivesse mais água. Deu para entender, gente? Mais ou menos? Vocês conseguiram acompanhar? Né? Sim. Por quê? Por que que elas sinalizavam isso? Porque para o tipo de raciocínio, vamos colocar assim, crianças com 5 anos de idade, né? Para crianças nessa faixa etária, parte muito do concreto. Aí ele perguntava, mas por que que esse copo aqui tem mais? Porque ele é mais alto, porque ele é maior, né? Um outro experimento que ele fez, pegava assim, duas bolachas, tá? 2 biscoitos. Aí pegava assim, ó, 2 biscoitos. Aí ficava com um e dava o outro para a criança. Aí perguntava, quem tem mais? Não, tem a mesma quantidade. Aí pegava o biscoito dele e quebrava. Pegava o mesmo biscoito, né? Pegava esse biscoito e quebrava em 2 pedaços. Aí perguntava, quem tem mais? O que eles sinalizavam? Aquele que tinha 2 pedaços de biscoito. Por quê? Por causa do número, não pela quantidade de biscoito em si. Estão entendendo? Né? Então, Sim. é um tipo de organização mental, né? É um tipo de esquema sensorial, motor, que está associado com aquela faixa etária. E isso vai modificando ao longo das fases do desenvolvimento, tá? E é isso que nós vamos ver aqui. Essa que seria a base do modelo de Piaget, do modelo piagetiano. Você parte de estruturas mais simples, estruturas lógicas que vão se tornando cada vez mais complexas e mais flexíveis para se adequar às novas situações que são vivenciadas. Quando ele fazia esse mesmo experimento com crianças já com 10 anos, por exemplo, aí eles já falavam, não, tem a mesma quantidade de água, tem a mesma quantidade de biscoito. Por quê? O tipo de organização mental, o esquema sensorial motor é outro de acordo com a faixa etária, tá? Deu para acompanhar, gente? Sim? Sim, professora, não se sinta só. Você não está falando sozinha. Então tá bom. Vamos lá. Olha só, aqui, ó, nós estamos quase acabando, tá bom? A questão do desenvolvimento segundo Piaget. Essas são as fases segundo o modelo de Piaget. São 4 fases do desenvolvimento. Sensório-motor, de 0 a 2 anos, aonde você tem a evolução da percepção e motricidade. Pré-operatório, 2 a 7 anos, quando surge, por exemplo, a linguagem e a questão da imitação. Ou seja, mais uma vez, gente, qual que é o primeiro aqui a ser desenvolvido? A parte motora, né? A motricidade é desenvolvida, né? Primeiramente, ao longo do desenvolvimento humano, você tem primeiro o desenvolvimento motor, para depois desenvolver linguagem, para depois desenvolver aqui a parte cognitiva, tá? Então, sensório-motor de 0 a 2 anos, pré-operatório 2 a 7, trabalha muito a partir aqui de simbolismo, né, imitação. Operatório concreto, aquela fase mais escolar, de 7 a 11 anos,
é quando consegue já fazer classificação, seriação, enfim, mas precisa de algo concreto para se desenvolver, né? Então, é complicado utilizar o poder de abstração. A questão do educador físico, ele é muito importante nesse momento, porque nessas fases iniciais aqui, você tem a necessidade daqueles estímulos do meio, daquele contato, daquela questão sensorial, né? Então, é o concreto, aquela... para compreender, para conseguir interagir com o mundo e construir ali a sua compreensão pelo mundo se dá muito através do contato, né? Então, esse desenvolvimento motor, ele é importantíssimo. E, por fim, aqui o operatório formal, que é quando já tem a capacidade aqui de abstração, né? E, enfim, o pensamento complexo aí a partir da razão. Aqui eu coloquei alguns termos chaves associados a cada etapa. Sensório motor compreende o mundo a partir de sensações, né, e ações, a parte de motricidade. Pré-operatório simbolismos, representações. Operatório concreto precisa ali de objetos concretos para poder aprender, para poder se desenvolver. E operatório formal é quando já vê o mundo ali, consegue, no caso aqui da adolescência e da fase adulta, até ao longo, né, da nossa vida, a partir ali da adolescência, nós já temos a aquisição desse estágio operatório formal, que é o raciocínio científico, um elevado grau de abstração, consegue formular hipóteses, testar hipóteses e racionalizar sobre as diferentes situações, certo? Por que é importante o educador físico e qualquer educador, né, compreender essas fases do desenvolvimento? Porque o tipo de atividade, o tipo de estímulo que será usado de acordo com cada fase é bem distinto. O que é aplicado para uma criança que está no operatório concreto já não desperta o interesse no operatório formal. O que é necessário, o tipo de necessidade na fase da primeira infância, sensório-motor, é diferente da fase do pré-operatório. Então, é fundamental todo o curso aí que tem, né, essa parte de aprendizagem, que trabalha com educação, né, com esse processo de aprendizagem, estuda as fases de Piaget. Isso daí é básico para qualquer educador, independente da área. Seja o curso de licenciatura, seja pedagogia, psicopedagogia ou educação física, tá? Isso daqui assim, básico para qualquer um que trabalha com educação, que trabalha com processo de aprendizagem. Por fim, gente, ficou tranquilo, Piaget? Piaget deu para acompanhar? Amores, tem alguém aí ainda? Acho que sim. Deu. Acha? Se tá na dúvida, então pergunta, eu repito. Precisa de um tempo. Eu coloquei para vocês vídeos também no AVA. Tem um canal no YouTube que é muito bacana, que chama Didactics. Eu coloquei um vídeo para vocês na pré-aula dessa sessão, tá? Que fala sobre o Piaget. É um videozinho muito didático e aí ele fala um pouquinho mais sobre cada etapa, né? Reforça aí essa questão. Eu acho que nesse comecinho, como é uma disciplina assim que aborda essa questão multidisciplinar, né? Pode causar um certo estranhamento, mas vocês vão ver que é algo assim bem aplicável mesmo, tá? Na sua vida profissional, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês podem falar. Pode ir para frente, então? Para fechar com chave de ouro, vamos lá.
Então, para fechar, nós vamos falar aqui de Leboche. Leboche era um francês, educador físico, como, né, vocês aí no futuro, médico e psicólogo. Eu tô falando, esse pessoal aí não é devagar, não, né? Esses estudiosos, assim, para que ser só médico, né? Se você pode ser educador físico, psicólogo e filósofo também, e saber um pouquinho de astronomia e matemática. Então, assim, o Leboche, ele é considerado uma referência na área de educação física, porque ele criou um método que nós chamamos de psicocinética. Vocês vão ver que esse método, ele traz bastante aqui esses conceitos que nós já discutimos, associados com Henri Vallon e associados com o modelo piagetiano, tá? Ele engloba essas duas esferas. Espera aí, só um minutinho aqui, deixa eu só conferir uma questão. Espera aí, estamos quase fechando, vamos lá. Pessoal, olha só. Então, o que ele coloca, né? Ele defendeu ali essa questão do método da psicocinética como uma ciência ali do movimento humano aplicada ao desenvolvimento humano. Então, tudo isso que nós vimos até o momento está associado com o quê? Com desenvolvimento humano, né? Nós vimos aí as fases do desenvolvimento humano. E aí, Leboche, ele coloca a importância do movimento neste desenvolvimento, tá? Ele defendeu uma educação física científica, né? Então, a partir aí do desenvolvimento deste método, esse termo psicocinética está associado aí com a questão de incluir na prática pedagógica profissional conceitos motores, tá? Então, a psicocinética, ela tem como objetivo o seguinte: analisar o desenvolvimento infantil, né? O desenvolvimento cognitivo e motor daquelas crianças e trabalhar de forma diferenciada. Então, é aquilo que eu tinha citado anteriormente. Se a criança está na fase do pré-operatório, tem um tipo de desenvolvimento cognitivo. Então, as habilidades motoras, os estímulos serão diferenciados daquelas que estão no operatório formal, tá? Então, ele trazia realmente essa questão da aplicação na prática pedagógica, né, nesses conceitos motores. Sua proposta é de uma educação pelo movimento. Então, Leboche, ele coloca a importância do movimento, e isso você imagina, lá em 66, né? Ele é realmente assim, ele é um precursor nesse sentido, tá? Você tem aqui essa questão da educação pelo movimento. O que ele colocava? Se a criança, ela consegue ter esse desenvolvimento motor de uma forma plena, ela consegue desenvolver suas habilidades cognitivas. Então, nós podemos entender a psicocinética como um elo entre a educação e o movimento, tá? Leboche tem vários livros, várias referências, tá? Aqui, então, educação psicomotora. Professora, você pode voltar rapidinho, por favor? Claro, claro. Diga, quer falar alguma coisa aqui? Não, só para eu notar esse bem rápido aí, proposta de educação pelo movimento. Proposta de educação pelo movimento. Exatamente.
Beleza. É como se fosse o elo entre a educação e o movimento. Por quê? Ele colocava o seguinte, que a partir do movimento, aquelas crianças que tivessem, né, aulas, esse aspecto de movimento, de consciência de esquema corporal, iriam aprender melhor outras áreas. Então é isso, a educação pelo movimento, certo? Seria um elo mesmo. É bem bacana, a perspectiva dele é bem legal. Aqui algumas obras, tá? Então, por exemplo, a psicocinética na idade escolar, como aplicar a educação psicomotora, o desenvolvimento aqui psicomotor, e temos esse livro aqui também que é bem legal, que é a educação pelo movimento. Então, ele mostra uma série de métodos, uma série de estratégias que podem e devem ser aplicadas com as crianças em idade escolar para propiciar o aprendizado. Olha só que bacana. Gente, só um minutinho, porque o cachorro aqui tá... Só um minutinho. É bom que vocês... Eu posso até voltar aqui para você copiar. Espera aí. Oi, gente. Pessoal? Sim. Oi, vamos lá. Vamos lá, deixa eu voltar. Então, olha só uma coisa interessante que Lebowski coloca. O período em que a criança frequenta a escola é primordial para sua base psicomotora, né? Isso que a gente falou até o momento, que esse desenvolvimento motor se dá especialmente durante a infância, estando intimamente relacionado com até 75% do desenvolvimento total. Então, olha só para isso. Para que aquela criança, o que acontece, gente? Eu, como educadora, como professora, a gente tem que rever essa forma de educação. Muitas das vezes, as crianças que estão aqui em fase escolar, né? Qual é o tipo de disciplina que é reforçada aí? Pensa aí no ensino fundamental, que seria a fase do operatório concreto. O nosso tipo de ensino tradicional foca em quê? Geralmente, matemática e português, não é? Geralmente, foca em matemática e português, que são aquelas disciplinas consideradas instrumentais. E Lebowski vem com a seguinte situação: para que aquele indivíduo se desenvolva, ou seja, inclusive em relação a essas disciplinas instrumentais, boa parte desse desenvolvimento depende do quê? Da base psicomotora. Então, a educação física é fundamental para o desenvolvimento infantil. Essa que é a questão que Lebowski coloca. Uma criança que tem uma boa base psicomotora reconhece o mundo de outra forma, interage com o mundo de outra forma, desenvolve outras habilidades, tá? Ele coloca, então, alguns métodos que podem ser aplicados na idade escolar. Ele coloca aqui primeiro, né, o método médico, que seria uma questão de ginástica corretiva a ser aplicada com as crianças para trabalhar a consciência e a postura corporal,
né? Então, esse reconhecimento do corpo e trabalhar a postura. Então, ele tinha aí essa visão bastante focada na ergonomia, né? Os aspectos ali ergonômicos. O método natural, então, baseado ali nos costumes, nos gestos já naturais daquelas crianças, e o método desportivo, que seria a iniciação desportiva. Então, olha que interessante, né? Geralmente a gente vê educação física, né, nas escolas, muitas das vezes nós temos aqueles educadores, aqueles professores que focam apenas na iniciação desportiva, né, com o intuito ali de introduzir determinadas práticas, etc. Mas você tem outras abordagens, inclusive os movimentos naturais daquela criança, que podem e devem ser desenvolvidos para fornecer essa base psicomotora, né? Dando uma maior consolidação ali na construção daquele indivíduo. Nós temos aí, então, que como ciência no movimento humano, né, esse método aí da psicocinética, ela é tanto aplicável na educação física quanto na fisioterapia, tá? Então, lembrando aí que a base são aqueles estudiosos que nós falamos anteriormente, como Vallon e Piaget, mas parte ali daquele princípio fundamental, que o movimento é importantíssimo, é fundamental para o desenvolvimento das pessoas. Lebosch, então, ele defendia que a ciência do movimento, que a psicomotricidade, deveria ser estudada nas ciências humanas. Olha que legal. Devido à grande importância, à grande associação que você tem entre movimento e os aspectos psicoemocionais. Então, ele acreditava aí que deveria ser inserido, né, na área de ciências humanas, uma vez, né, assim como o Vallon coloca, a motricidade é fundamental na formação do caráter, da personalidade do indivíduo, né? Aqui só para esquematizar, então, gente, em relação a esse desenvolvimento psicomotor, segundo Lebosch, tá? É justamente na fase da infância que você tem essa organização, que você tem essa sistematização psicomotora, por isso que é tão importante atuar, né, nesta fase. Na pré-adolescência e adolescência você tem modulação, né? Modulação aí em relação a esses fatores, e lembrando que a nossa conduta aqui, né? A conduta humana, ela é ditada por aspectos tanto cognitivos, afetivos, como motores, né? Então, isso que seria aí fundamental vocês terem em mente. Então, lá, para ter um adulto que tenha aqui, ó, para que esse adulto tenha aqui, ó, todos esses aspectos, para que esse adulto tenha todos esses aspectos aqui desenvolvidos de forma plena, tudo começa aqui, ó, com uma boa organização psicomotora durante a infância. E tá em falta, vou te falar. Tanto assim que os dados que a gente tem hoje em dia é o quê? Em relação à atividade física, né? Atividades com essa questão de formação de esquema corporal na infância, as crianças têm perdido o interesse por esse tipo de atividade, devido à própria questão da tecnologia, enfim, e tem se movimentado cada vez menos. Tanto que os índices de obesidade infantil, né, estão elevadíssimos. Mas, enfim. Gente, só para concluir, então, né,
Aprender, olha só, como que está tudo associado com motricidade. Aprender a escrever, ler e falar requer uma alta capacidade da coordenação fina, ou seja, para aquele indivíduo escrever, ler, falar, para ele desenvolver esses processos cognitivos, tem que ter desenvolvido a parte motora. Daí a importância de possibilitar um vasto repertório de vivências motoras às crianças em todas as fases da vida, né? O desenvolvimento psicomotor é vital, isso eu acho muito bacana. O desenvolvimento psicomotor é vital para o desenvolvimento da pessoa, muito além do físico, mas com reflexos no seu cognitivo, social e afetivo. Pessoal, deu para captar a mensagem central? Deu para entender por que é importante a aprendizagem motora? E como que a gente trabalha a psicomotricidade com crianças? Pessoal? Sim, professora. Sim. Deu? Aqui. Ótimo. Obrigada. Deu para entender então, gente? Olha só, era isso que eu tinha para passar para vocês, certo? Na próxima aula, a gente vai falar sobre, vamos falar ainda mais sobre esse desenvolvimento durante a infância, só que agora a gente vai dar um enfoque mais realmente motor, né? Já que a gente falou dessa sistematização, essa organização psicomotora durante a primeira infância, aí a gente vai ver a foto de um tanto de bebezinho aqui, né? E vamos falando o que vai acontecendo ali ao longo de cada fase do desenvolvimento, tá bom? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Não, nenhum. Não, ótimo. Então tá, gente. Muito obrigada pela atenção. Bom descanso para vocês, tá? Que tenham aí um bom feriado, não é mesmo? Temos aí o feriado de Páscoa. É bom que você aproveita para ficar em casa.